Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Jackson Manha Bosco e vocês estão no curso de Design de Interfaces. Hoje a gente vai falar sobre o nosso oitavo pilar, que é o projeto de interface com o usuário. E qual vai ser o nosso objetivo aqui? É introduzir os conceitos de interação humano-computador em ambientes web, também avaliar os princípios e boas práticas do IHC e também aplicar os conceitos, modelos e técnicas no design de aplicações web. Falando sobre a evolução das interfaces, tá? Então, em 1950, a gente vai falar sobre a interface a nível de hardware, tá? Então, na década de 50, as interfaces de computador, elas eram apenas no nível de hardware, tá? Então, os operadores interagiam diretamente com o painel de controle das máquinas, tá? Utilizando apenas chaves e botões, tá? Essas interfaces eram complexas e exigiam conhecimentos técnicos e avançados, tá? Qual que é o impacto disso, tá? Então, poucas pessoas elas tinham acesso a essa tecnologia, a essas máquinas, tá? Porque eram restritas em laboratórios e de grandes instituições. E outra, eram produtos muito caros e só poucas pessoas tinham conhecimento de como utilizá-los, tá? Seguindo aqui a nossa ordem cronológica, tá? Em 1960, a interface ela foi baseada em linguagem de programação, tá? Com o avanço das linguagens de programação como COBOL e Fortran, surgiram as interfaces voltadas para programadores, tá? Permitindo que comandos fossem dados em linguagens de máquina, e o uso dessas linguagens de alto nível aí simplificou o desenvolvimento de software, mas ainda era necessário conhecimento muito técnico, tá? Qual que era o impacto? Era a ampliação do uso de computadores para desenvolvimento aí de software específico. Vamos seguir aqui. Agora a gente vai falar com base de 1970, tá? A interface aí de linha de comando, tá? A interface de linha de comando, né? Ela foi popularizada, tá? Assim, permitindo que usuários interagissem com sistemas digitando comandos, tá? Então, esse método aí ainda era muito técnico, tá? Mas simplificava o controle aí do sistema, comparando as interfaces anteriores, tá? Qual seria o impacto aí dessa década de 70? Então, tornou-se aí uma interface padrão para programadores e administradores de sistemas. Beleza, galera? Vocês estão pegando aí o pulo do gato, tá? Vocês estão entendendo? Bora lá. Agora a gente vai pular para a próxima década, para ver a próxima evolução da interface aí, de acordo com a nossa linha do tempo. Em 1980, houve a interface gráfica do usuário, tá? Ou seja, foi a introdução da interface gráfica, tá? Trazendo, assim, janelas, ícones, menus, botões. Então, a Apple, a Microsoft foram as pioneiras nessa parte de popularizar a interface gráfica, tá? Tornando os computadores mais acessíveis para o público em geral, tá? E qual foi o impacto disso? Ou seja, democratizou. Então, os acessos a computadores, permitindo que as pessoas sem conhecimento técnico pudessem usar essa tecnologia. Beleza, galera? Vamos lá. Agora a gente está chegando na década de 90, tá? Interfaces para grupo de trabalho. Ou seja, nos anos 90, as interfaces elas começaram a ser desenvolvidas para suportar o trabalho em equipe, tá? E em sistemas distribuídos, tá? Ou seja, ferramentas de colaboração online permitiam que grupos compartilhassem e editassem documentos simultaneamente. Exemplo é o Google Docs, né? Que todo mundo consegue acessar online a plataforma e editar aí os textos de forma online e simultânea, tá? Qual foi o impacto disso? Ou seja, facilitou o trabalho colaborativo e a comunicação entre profissionais, permitindo aí desenvolvimento de projetos em grupos. Nos anos 2000, ou seja, a interface pervasiva. Vamos lá. A interface pervasiva, tá, incluiu tecnologias como dispositivos móveis, telas interativas e sistemas embarcados, tá? Então, a conectividade e o acesso às informações se tornaram mais importantes, tá?
com os dispositivos sempre conectados à internet. Voltando lá, quais são os impactos para isso? Tá? Então, ele transformou a forma como interagimos com a tecnologia, tá? Permitindo acesso contínuo a interfaces que se adaptam aí ao contexto que o usuário. Tá? E a gente chegou nas últimas décadas aí, tá? A experiência com o usuário, ou seja, UX, tá? De 2010 até o momento. Então, a experiência com o usuário aí passou a ser foco com interfaces projetadas para facilitar a usabilidade e promover uma interação intuitiva, tá? Ou seja, o design ele é centrado no usuário, tá? Ele se tornou especialmente para o sucesso dos aplicativos e dispositivos. Qual é o impacto? Então, a UX ela transformou aí a maneira de como os produtos digitais são desenvolvidos, priorizando a satisfação e a eficiência no uso. Aqui a gente vai falar um pouco aí do projeto de interface aí com o usuário. A gente vai falar sobre a sensibilidade ao site. Existem dois tipos de sites, né? Um, que é um monte de dados jogado, que ele não é intuitivo, que ele não é interativo, e um que ele é interativo, que ele tem os dados nos locais certos, ele demonstra um visual correto, né, da página. Ou seja, aqui a gente mostra duas formas. Lado esquerdo, que é nada interativo o site, que é muita escrita, muita imagem jogada em cima, imagens chamativas, e do lado direito, que é uma forma mais correta aí de a gente utilizar. Beleza? Aqui seguem as mesmas bases. Um lado, muito texto em formato pequeno, que não dá para ler, muita coisa no site, muito dado. Então, e no outro aí é separadinho por menus, tem imagens, cada imagem descrevendo o que ela tem. Ou seja, bons padrões e padrões péssimos, tá? Aqui segue a mesma forma, né? São várias cores, cor sobrepondo cor, que não dá para acaba que a gente não consegue nem ler, né? O que está escrito. Ou seja, padrões de acessibilidade ao site péssimos e padrões elevados, tá? Vamos lá, a gente vai seguir aí para os próximos slides. Qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, vocês podem chamar no chat, vocês podem abrir microfone, mandar e-mail, plataforma, tá? Seguindo aqui. E é nosso último exemplo, tá? Outro belo exemplo aí de como ter um designer bom e como ter um designer ruim também. Vamos lá. Cor muito chamativa, um monte de imagem sobrepondo imagem, os estrelas em cima de imagem, então, péssimo exemplo, tá? E ali no nosso lado direito, menus separados, pouco texto, texto em cima mostrando o que é, né, realmente o site. Então, a nossa sensibilidade ao site aí, um padrão bom. Vamos lá. Falando em sensibilidade ao site, o que engloba a sensibilidade ao site, tá? É ser manutenível, ou seja, fácil manter e atualizar, tá? Uma manutenção fácil, tá? Bem documentado, então contendo uma documentação aí bem feita, bem detalhada, tá? Ele tem que ser robusto e confiável, tá? Ou seja, resistente a falhas, confiável em seu funcionamento. Ele tem que ser potável, ou seja, ele pode ser executado em diferentes ambientes, multiplataforma, tá? Funcional, principalmente funcional, tá?
que cumpre seus objetivos, aí suas funcionalidades, tá? Ele tem que ser reutilizável. Então, os componentes podem ser usados em diferentes contextos. Interoperável, ou seja, ele tem que comunicar-se bem aí com os outros sistemas. Atrativo, tá? Visualmente agradável. Ele tem que ser testável, tá? Ele pode ser facilmente testado para garantir uma qualidade, tá, no nosso sistema. Ele tem que ser eficiente, ou seja, ele usa recursos de forma otimizada, ou seja, ele não pode exagerar em recurso, tá? Tem que ser utilizado de forma eficiente. Ele tem que ser fácil de utilizar, ou seja, o usuário e o cliente tem que ser intuitivo para o nosso usuário final ali. Seguindo aqui, ele tem que ser adequado ao propósito, então ele tem que atender exatamente aqui as necessidades do que foi planejado nesse projeto, tá? Legível, então a parte do código e a interface de fácil compreensão. Chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.